Que bom, né? Graças a Deus estou aqui. Eu amo esse culto, eu amo o New Life. Eu amo estar aqui reunido com vocês. Esse lugar vazio é só um prédio. Nós somos igreja, né? Amém? Olhe para a pessoa mais crente aí do seu lado. Procura aí, olha ao redor. Olhe para o lado, para o outro. Procura aí a pessoa mais crente que você conhece aí. Olhe bem nos olhos dela e diga assim: meu irmão, ou então minha irmã, né? Diga, meu irmão, eu posso ser profeta na sua vida? Ela respondeu que sim ou que não? Respondeu que sim? Então diga assim para ela: então fica de pé comigo em nome de Jesus. Pega a tua Bíblia aí, diga assim, pega a sua Bíblia, segura a sua Bíblia também. Glória a Deus. Quem trouxe a Bíblia Sagrada? Quem ama esse livro, gente? Quem ama esse livro? É a coisa mais preciosa que nós temos, né? A palavra de Deus, na verdade? A palavra de Deus. Ela é a nossa bússola, o nosso manual de vida. Escritura sagrada, documento de Deus para nós. Escritura sagrada, amém? Então seja profeta para o seu irmão agora e declare como um bom exército de Cristo. Diga assim comigo: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu vou aprender da palavra de Deus. Confesso ousadamente. Minha mente está em alerta. Meu coração está receptivo. Eu nunca mais serei o mesmo. Eu vou receber a incorruptível, a indestrutível e a eternamente viva sementes da palavra de Deus. Diga assim: eu nunca mais serei o mesmo. Em o nome de Jesus. Agora você coloca a Bíblia na cadeira e dê o maior aplauso que você pode dar ao Rei da Glória, ao Senhor Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória, toda a adoração, todo o louvor. Ele é digno de ser adorado no nosso meio. Aleluia! Pode sentar, tome seu assento, dê um sorriso. Diga assim para o irmão: eu recebi, hein? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso... Eu vou ler a partir do verso 21, tá bom, gente? Marcos, capítulo 5, verso 21. Marcos, capítulo 5, verso 21, diz assim a palavra de Deus: e passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele grande multidão, e ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está doente até a morte, minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitava isto, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente eu tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo já estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Amém? Você pode repetir essa frase de Jesus? Quem tocou? Amém. Pai, essa é a tua palavra poderosa, nós já oramos. Vamos orar mais uma vez para que a tua palavra ela venha entrar nos nossos corações. Que essa semente de vida venha encontrar uma boa terra em mim e nos meus irmãos, Senhor. E que nós possamos ter uma vida transformada através dessa mensagem. Espírito Santo, tu que estás aqui passeando no nosso meio, Senhor. Tu és nosso Deus, tu tens liberdade, Senhor, para sondar os nossos corações e falar no íntimo
no íntimo, Senhor Deus, do nosso ser. Vem tratar conosco conforme a Tua vontade. Vem falar, trazer palavra de edificação, mas também de exortação. Ajuda-nos, Senhor, pois nós somos necessitados de estarmos na Tua presença, no centro da Tua vontade. Abençoa-nos com a palavra revelada, é o que nós te pedimos e desde já agradecemos em nome de Jesus. Você pode concordar? Amém, glória a Deus, não é? Irmãos, nós vamos ministrar sobre a mulher do fluxo de sangue, né? Nós conhecemos como a mulher do fluxo de sangue, eu não sei o nome dela. Estava certo dia conversando com a Lia, né, com a minha filha, e contando sobre essa mulher, sobre a atitude dela, e eu disse assim, filha, quando eu chegar lá no céu, eu vou dar um abraço nessa mulher. Vou dar um abraço nela, eu quero encontrar essa mulher. Ela é uma grande heroína do nosso texto de hoje, e nós temos muitas coisas para aprender com as atitudes que ela tomou, né, nessa história. Eu fiz questão de ler a partir do verso 21, porque nós estamos vendo um homem aflito. Né? Quem é papai aqui? Quem é pai? Quem é pai? Só os papais, levanta a mão aí. Só o papai. Você sabe que o pai dá a vida pelo filho, não é verdade? Então nós estamos vendo Jairo, um pastor de uma sinagoga, vamos dizer pastor, é um dos principais da sinagoga, ele liderava os anciãos daquela sinagoga. Ele está lá aflito, Jesus atraca o barco, ele corre ao encontro do Senhor Jesus, ele se prostra e ele roga de forma bem intensa, pedindo, Senhor, a minha filha já está à beira da morte, Senhor, venha comigo, vá na minha casa, a minha filha precisa, se o Senhor tocar nela, se o Senhor chegar com a minha filha, ela vai sarar e vai viver. Então é um pai vendo a filha morrer dentro da sua casa. Uma sensação muito horrível, não é? Eu imagino que aonde Jesus passava havia sempre uma multidão, e tinha uma multidão com ele. E eu imagino aquele pai desesperado abrindo caminho no meio da multidão, e de repente Jesus indo no trajeto rumo à casa de Jairo, e de repente Jesus para, e a multidão para junto com ele. Na verdade, Jesus para e a multidão para junto com ele, e ele diz assim, quem tocou nas minhas vestes? Quem tocou nas minhas vestes? E os discípulos falam, Senhor, a multidão te oprime, a multidão está te apertando, todo mundo está tocando em ti, Senhor. E o Senhor disse, quem me tocou? Ele disse, porque de mim saiu o poder. Então, alguém tocou no Senhor de forma diferente. E aqui nós entramos na história dessa personagem. E eu fiz como introdução desse nosso estudo de hoje que todo escritor, ele busca escrever de forma clara para que aquele leitor ele compreenda o que de fato ele quer expor. Para que o leitor, pelo menos, ele entre na história e comece a se imaginar como um dos personagens daquele lugar. E aqui a gente vê que Marcos, o evangelista, né, escreveu o evangelho, João Marcos, o nome dele, né? Que Marcos, esse jovem, quando escreveu esse evangelho, ele foi obrigado a colocar uma história no meio da história da ressurreição da filha de Jairo. Porque se o interesse dele maior, como de comum, né, de cada escritor, ele poderia contar a história dessa mulher depois, não é verdade? Dizer, olha, quando ele curou a filha de Jairo, ele entrou naquele lugar onde aquela moça estava deitada, e ele curou aquela menina de 12 anos, só que no trajeto, quando ele vinha também, ele fez um outro milagre, aí poderia contar a história todinha. Mas Marcos não, ele foi obrigado pela atitude dessa mulher a cortar a história no meio, e colocar a história dessa mulher, a mulher do fluxo de sangue. Né? Então, assim, eu fico pensando, nós temos algumas considerações negativas para observar sobre o que acontecia com essa moça. Primeiramente, eu fico pensando, olha, vamos imaginar que ela começou com essa hemorragia, né, esse fluxo de sangue, quando ela tinha 12 aninhos de idade. Então, se ela estava há 12 anos enferma, quantos anos ela estava atualmente, nesse momento? Né, 24 anos. Né, isso aqui é para a gente ter uma ideia, uma noção. Então, se ela tinha 12 anos e começou a ficar enferma e ficou enferma por 12 anos, ela estava com 24 anos. Então, ela era uma pré-adolescente, uma adolescente, uma jovem, ela era uma mulher e ela estava acometida por essa enfermidade, que deixava ela fraca, anêmica, não é? Com dificuldades. Agora, vamos trazer para a cultura judaica. A pessoa que fosse tocada por ela, se tornaria impura, porque ela estava impura. Né? O sangue fala muito na cultura judaica, e uma das
uma das coisas que o sangue fala é essa, a questão da impureza. Aquela mulher não podia tocar em ninguém, gente, nem mesmo nos seus parentes, na sua casa. Pai, irmãos, ela não podia tocar em ninguém. Ela estava impura. Por 12 anos ela não podia tocar em ninguém. A gente vê no livro de Levítico algumas orientações para as mulheres que estavam no seu período, não é? Então, aquele período a mulher tinha que se afastar, ninguém podia tocar nela, as vestes dela que tivessem as marcas da impureza, aquelas vestes tinham que ser jogadas. Então, imagina essa mulher, como é que ela vivia, gente? O que nós aprendemos aqui também, ó, o texto diz que ela estava há 12 anos com essa hemorragia. Então, 12 anos, gente, é muito tempo. 12 anos é muito tempo. 12 anos com enfermidade. A gente fica aí uma semana, 3 dias aí com a virose, né? Com a gripe, com a febre. E a gente já fica desesperado, procurando um médico, procurando remédios, né? A gente já fica preocupado com isso. Ver o filho preocupado, então, ver o filho doente, então a preocupação parece que é em dobro. Então, 12 anos é muito tempo, gente. 12 anos são 12 anos de enfermidade. Então, eu imagino que são 12 anos de dor, 12 anos de sofrimento, 12 anos de angústia, de tristeza, 12 anos talvez com uma depressão profunda e o corpo, né, sem cor e uma anemia profunda, sem força para nada. São 12 anos, né, jorrando vida. Porque o sangue também é vida, né? Nós temos o código genético de cada ser humano no seu DNA, no seu sangue. O sangue, ele é responsável por transportar por todo o nosso corpo as necessidades do ser humano, né? Proteínas e muitas outras coisas. O sangue, ele é importantíssimo, né? O ser humano adulto, ele tem cerca de 5 litros de sangue. Quem é doador de sangue, assim como eu, você sabe que a sua doação não pode passar de 10% da quantidade de corpo no seu corpo. Então, chega a 450 ml, né? Mas não chega a 500 ml. Então, o ser humano tem 5 litros de sangue no seu corpo. Se perder sangue, gente, é um sinal. Se você começa a perder sangue na sua casa, é um sinal de que as coisas não estão bem para você. Agora, pense que é 12 anos sangrando. 12 anos com essa enfermidade. 12 anos impura. 12 anos sem poder abraçar o pai, os irmãos. 12 anos sem poder sair na rua, porque as pessoas sabiam que ela estava enferma. É dor, né? É angústia, é sofrimento. Você sabia que a gente traz a história dessa jovem para as nossas vidas e para os dias de hoje. E tem pessoas que elas estão acomodadas, vivendo uma doença emocional ou espiritual, que seja, por muito tempo. E não tomam uma atitude de mudança na sua vida. Tem pessoas que elas entram e saem de cultos e escutam uma palavra abençoada, uma palavra que até chega a emocionar e até aparenta ser uma fé motivadora, mas quando sai da igreja, ou quando chega na realidade da sua casa, você observa que é outra coisa, uma outra história, e no primeiro momento de pressão, você esquece tudo que recebeu. Sabe, eu não culpo você, eu não digo que você é fraco, eu não digo nada disso, porque isso está com o ser humano. Nós herdamos isso na nossa genética espiritual. E o ser humano, a palavra boa, a palavra de profecia na sua vida, você tem que trabalhar para que aquela palavra se cumpra e seja mantida em você. Mas a palavra ruim, não, a palavra ruim ela vem com força, e ela só tende a crescer, e se você não fizer nada, ela só vai crescer. Você não precisa alimentar. O mal por si só se alimenta. Infelizmente, essa carne caída, condenada, ela absorve o mal, parece que com muito mais facilidade. Então, tem pessoas que se acomodam com doenças espirituais e não tomam uma atitude de mudança. Poxa, eu olho para a vida dessa mulher e eu quero para a minha vida isso. Eu quero que aconteça na minha vida como aconteceu com ela, e você vai ver mais na frente. Tomar uma atitude. Uma atitude, é só isso. Porque Deus, Ele está disposto a fazer. Nós precisamos ter atitude. Então, olha só. A gente observou aí que as soluções humanas que essa mulher buscou, né? O texto dizia, havia padecido muito com muitos médicos.
Havia padecido muito, ela padeceu com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada ali aproveitando isso, antes indo a pior. Então, são 12 anos buscando a medicina, 12 anos buscando médicos, buscando opiniões diferentes. A gente sabe que a medicina não era avançada. 2.000 anos atrás nós estamos falando, gente. Então, ela tinha um recurso pequeno, a família trabalhando, e ali juntando um recurso e colocando aquele recurso nas mãos daquela moça, ou no responsável dela, dizendo, vamos ali, que ali tem um médico, me falaram que ele é bom. Ele resolve o problema. Então, a tendência é buscar uma solução humana para resolver. E isso não é errado. Você está doente, está enfermo, procura um médico, é normal. Abrindo parênteses aqui na história, eu lembro que o pastor Jackson, uma vez em casa, me ensinando, e a gente conversando lá, e eu peguei um remédio, uma pílula, né? E eu peguei aquele remédio rapidinho, peguei um copo d'água, coloquei a pílula para dentro, e ele disse, eu estava meio enfermo, não lembro o que era. E ele disse, meu irmão, como é que você tomou a pílula e nem orou nela? Eu digo, mas orar? Como é que ora na pílula? Como é que ora na pílula, gente? Ele disse, meu irmão, pede para Deus abençoar, meu amigo. Aqui tem a ciência, tem o conhecimento, né? Aqui tem um laboratório por trás disso daqui. Mas uma coisa é isso aqui sem Deus, outra coisa é isso aqui você pedindo, Deus abençoa. Porque se o Senhor não estiver nesse negócio, né? Eu não vou ser curado. Mas se o Senhor abençoar, Senhor Deus, né? Vai fazer o bem para mim, vai melhorar a minha saúde, né? Vai me curar. Então, a partir daí, a gente começa a orar em pílula lá em casa, né? Você pega o Pai, abençoa, Senhor. Se o Senhor não estiver nesse medicamento, Pai, se a tua mão não estiver sobre a minha vida, isso aqui de nada vai surtir efeito. E abençoa, Pai, em nome de Jesus, pílula para dentro, meu amigo. Recursos humanos, né? Soluções humanas. Aconteceu um problema na sua casa, um problema financeiro, você vai falar, meu irmão, eu vou conversar com o pastor Khaled, para ver se ele tem um dinheiro para me emprestar. Né? Meu amigo, surgiu uma dívida, meu amigo, surgiu o primeiro problema, tem alguém que fala assim, rapaz, eu vou falar com o Tiago, que ele é policial, vou falar com o Tiago. Tiago vai resolver o meu problema, é carro roubado, é telefone que foi furtado, é não sei quem que foi roubado, é tanta coisa, aí aparece, eu digo, não, meu irmão. É normal. Né? Surgiu um problema no trabalho, surgiu um problema em casa, surgiu um problema na família. A primeira coisa que nós fazemos é buscar uma solução humana para resolver. Não está errado. Mas o texto de Mateus 6,33 diz, buscai, pois, em primeiro lugar o quê? E a sua? Que as demais coisas, vocês sabem mais do que eu. Gente, mas a gente busca primeiramente a solução humana. Mas o texto diz, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Para nós, o que é um grande problema para Deus são as demais coisas. Ele acrescenta depois. Primeiro busca o reino dele. Eu vou em tal lugar, eu vou levar meu currículo no lugar. Espera aí que eu vou primeiro apresentar diante de Deus esse currículo. Pai, abençoa, Senhor, em nome de Jesus. A pessoa que lê esse documento, Senhor Deus, que ela tenha a mente clara, Senhor, e que o Senhor esteja com ela também, para que eu seja contratado. Né? Você faz isso? Você vai em tal lugar para uma entrevista, Senhor, abre essa porta, Senhor. Abre essa porta, Senhor. Se for da tua vontade, abre essa porta. Usa de estratégia com Deus, de Senhor, eu estou querendo dizimar na tua igreja, Senhor. Eu quero poder ajudar no reino, Senhor. Eu quero me tornar um dizimista, Senhor. Se o Senhor puder me dar um emprego. Estratégia. Eu já orei para poder aumentar meu dízimo. Senhor, eu estou precisando que meu dízimo aumente, Senhor. Quero ver. Estratégia. Ele sabe, né, o que está no nosso coração, gente. Mas a nossa tendência é buscar soluções humanas, né? Então, quantas pessoas, elas buscam primeiramente o homem, primeiramente que está aqui na esfera horizontal. Quantas pessoas correm para poder procurar um recurso, uma pessoa, adoeceu, dá um espirro, corre ali na Catiane, que é remédio baratinho ali na farmácia, corre na Catiane. Né? Alguém está rindo aí, Deus está falando. Quantas pessoas ficam dando murro em ponta de faca, gente, dando murro em ponta de faca, tentando resolver os seus problemas. Pessoas que já estão cansadas, sozinhas, pessoas sem recursos, sem esperança, pessoas que vivem sem amor próprio e não sentem o amor de Deus. Quantas pessoas batendo? Aí no final, quando não tem mais forças, vai, Senhor, meu Deus, olha para a minha vida. Poxa, a gente não procurou Ele antes. Será que é isso mesmo? Isso é um relacionamento abusivo. Procurarmos
a pessoa somente quando a gente tem necessidade. Só que Ele é Pai, né, gente? Ele é Pai. Ele é Pai, Ele é um bom Pai. E a minha oração é que as misericórdias dEle venham me alcançar todos os dias. Que Ele tenha misericórdia de mim. Que Ele olhe para a minha vida e veja as minhas necessidades. Sabe? Todos os dias nós temos que nos derramar na presença dEle e dizer: Senhor, eu preciso de Ti, Senhor. Sem Ti eu não consigo fazer nada. Oh, meu Deus. Você está compreendendo, gente? A gente viu algumas considerações negativas, né? Dando murro em ponta de faca, né? Dor, sofrimento, angústia. Tudo isso essa mulher viveu. São 12 anos. Mas nós temos algumas considerações positivas para aprendermos com essa moça. Amém? Amém? Então, o texto diz assim, verso 27 diz assim: ouvindo falar de Jesus. Cadê o Mr. Paulinho? Paulo Henrique, cadê o Paulo Henrique? Não sei onde ele está. Mas o Paulinho pregou aqui sobre ouvir, né? Está ali o Paulinho lá atrás. Ouvir a palavra de Deus. Ouvir, gente, é diferente de escutar. Escutar, você escuta uma buzina, você escuta um ruído. Escutar, você escuta, né? Você escuta isso. Agora, ouvir é quando você para, aquela mensagem, ela entrou nos seus ouvidos, ela teve um lugarzinho no seu coração, e aquilo ali vai despertar uma atitude externa, você vai tomar alguma atitude. Ouvir falar de Jesus faz toda a diferença. Não é escutar, você vai escutar, pode até se emocionar. Ouvir falar de Jesus faz toda a diferença, né? Ouvir falar de Jesus te impõe a obediência. A palavra obediência, ela vem de ouvir, você sabia disso? Ob audire, ouvir com atenção. Ob audire, do latim. Então, ouvir com atenção. Todas as vezes que nós ouvimos com atenção, aquilo ali vai te impor uma obediência. Você vai querer fazer algo, você vai necessitar fazer algo. Então, olha só, ouvindo falar de Jesus faz toda a diferença na sua vida. Ouvir falar de Jesus faz toda a diferença na sua vida. Você está ouvindo uma história maravilhosa aqui, de um momento de altos e baixos. Não, de baixos e altos, que a gente vai terminar lá no alto, amém? Então você está ouvindo uma história maravilhosa. Espera aí, eu quero aprender com essa mulher, eu quero aprender. Olha só, ouvindo falar de Jesus faz toda a diferença na sua vida. Ela teve uma atitude, ela não ficou esperando, é a segunda consideração positiva. Ela teve uma atitude, ela ouviu falar de Jesus, ela se levantou. Talvez ela estava ali de joelhos, ela limpa o joelho dela, ela disse: Ele está vindo, Ele está vindo. Me falaram que Ele faz grandes coisas, me falaram que Ele faz milagres. Ele está vindo. Quando Ele foi visitar a cidade de Naim, tinha um cortejo fúnebre saindo daquela cidade. Judeu não pode tocar em morto, Ele tocou no morto, Ele ressuscitou aquele menino. Ele está vindo. Ele está vindo. Ela ouviu falar de Jesus. Me falaram que ele estava saindo do monte, um leproso foi ao encontro dele. Ninguém cura lepra, mas ele está vindo. Ele tocou naquele leproso, ele disse: Senhor, se tu quiseres pode me purificar. Ele tocou naquele leproso, ele está vindo. Aquela mulher foi andando, gente. Ela foi tomando uma atitude, gente. Então, ouvir a palavra de Deus e não tomar atitude é mesmo que nada, mas nós temos que ouvir a palavra de Deus e aquilo ali nos impulsionar a ter uma fé em ação, dunamis, né? Poder de Deus em ação. Ela ouviu falar de Jesus, ela está vendo que tem um homem diferente no meio de uma multidão, aquela multidão está andando, a multidão vai comprimindo o Senhor, a multidão está indo, ele está indo para a casa de Jairo. Jairo está abrindo o caminho, aquela multidão está indo. Ela vem por detrás, o texto é bem enfático, ele diz que por detrás. Ela vai passando, ela é uma mulher enferma, lembra? Ela é uma mulher enferma. Ela é uma mulher talvez ali com, ela estava ali com uma fraqueza profunda, né? Mas ela ouviu falar de Jesus. Ela vai passando pelo meio da multidão, ninguém está conseguindo nem ver, prestar atenção naquela mulher, ela está indo. Ela venceu a multidão. O que seria a multidão para nós hoje, gente? A área financeira. A multidão seria a nossa área emocional. Qual é a maior barreira que você tem? O seu casamento? A sua casa? O lugar que você mora? A vida dos seus pais? Qual é a grande multidão que você precisa vencer nessa noite?
Qual é a multidão que você precisa vencer nessa noite? Vou ouvir a palavra do Senhor. Eu vou ouvir falar de Jesus, eu vou me levantar. Eu vou enxugar minhas lágrimas, eu vou limpar o meu joelho, porque me falaram que Ele pode todas as coisas e que não é impossível para Ele. Eu vou ao encontro dEle. Não importa se a multidão está andando e está levando Ele para longe, mas eu vou andar mais rápido e eu vou alcançar. Então, a palavra de Deus diz assim: ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, no meio da multidão e tocou nas suas vestes. Sabe o que moveu essa mulher? Foi a grande fé que tomou lugar no coração dela. A grande fé foi o motor daquela mulher. Ela foi movida pela fé. O texto diz assim, versículo 28 diz assim: porque dizia, se eu tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Ela ouviu falar de Jesus, mas ninguém tinha falado para ela assim: toca nas vestes dele, que vai dar certo. A gente não tem mais ninguém na Bíblia que tocou nas vestes do Senhor e foi curado. É a história dela. Tem a história dessa mulher. Então, ouvindo falar de Jesus, ela dizia no coração dela, eu até falei isso para os líderes jovens ali, ela dizia assim, ó: se eu tão somente tocar nas vestes dele, se eu tão somente tocar nas vestes dele, a multidão está indo embora, ela está correndo, se eu tocar nas vestes dele, se eu tocar nas vestes dele, é o desespero dela, ela está atrás da cura dela, ela está atrás do milagre dela. Você está precisando de um milagre nessa noite? O que você precisa dele? Não existe impossível para ele. Foram 12 anos buscando soluções humanas. 12 anos, numa luta, numa enfermidade, num sofrimento, numa dor. Chega! A Bíblia diz, pois dizia, se eu tão somente. Ela não disse uma vez, o texto é bem enfático isso, né? É no pretérito imperfeito, não é? Me corrijam depois. Pois dizia. Você já falou o seu problema para Deus? Você fala para Ele toda noite. Você chega aqui no culto dizendo no seu coração: hoje vai ser diferente, Senhor. Hoje vai ser diferente, Senhor. Hoje eu quero receber algo diferente. Hoje eu quero, Senhor Deus, voltar para minha casa e saber que o meu milagre já está nas minhas mãos. Ou saber que o meu milagre está sendo gerado. E eu só estou esperando, mas eu sinto que ele já está aqui. Eu não sei. Ela foi movida pela uma grande fé, né? E o ato final, gente, ela tocou nas vestes do Senhor. Ela tocou na orla das vestes do Senhor. Você quer chamar a atenção de Jesus? Depois que ela toca nas vestes do Senhor, o texto da Bíblia diz assim: sentiu no seu corpo já estar curado daquele mal. A multidão apertava o Senhor, pois esperavam o toque dele. Lá em Lucas, a gente vê alguns trechos que as pessoas esperavam o toque do Senhor, e Jesus tocava, e os que ele tocava, eles eram curados instantaneamente. Ele saía tocando nas pessoas. Por que aquela multidão ali só apertava Jesus e ninguém tocava nele? Porque a tradição para eles, o que eles ouviam é assim: se ele tocar em você, você vai ser curado. Então, todo mundo vinha e ficava apertando o Senhor. Só que alguém tomou uma atitude diferente. Ela disse: se eu tocar nele. Então ela fez algo inesperado, ela saiu do seu lugar, rompeu as dificuldades, tocou em Cristo. E eu pergunto para você, qual foi a participação de Jesus nesse milagre, gente? Pode para pensar. Ela dizia: se tão somente eu tocar nas suas vestes. E logo se secou a fonte do seu sangue, sentindo o seu corpo já está curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhes os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, Senhor. E o Senhor diz: quem me tocou? Ele olhava ao redor para ver quem fizera isso.
Então a mulher que sabia o que tinha acontecido, tremendo e temendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. Oh, aleluias! Se tão somente você tocar nas vestes dele. Jesus disse para ela: filha, a tua fé te salvou. Então ela teve 2 presentes nesse dia. A primeira, a salvação espiritual dela. Ela ganhou a salvação espiritual. Depois Jesus disse para ela aqui, ó: a tua fé te salvou. Vai em paz. O segundo presente que Jesus deu para ela, ele deu paz. E não é a paz de homens, é a paz dele, né? E depois ele deu o terceiro presente, ele disse assim: e ser curada deste mal. Então aquela mulher, com a atitude dela, ela adquiriu a salvação, ela adquiriu a paz. E ela ganhou o milagre dela. 12 anos. 12 anos. Eu vou perguntar mais uma vez para você. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Em espírito de oração. Não fala com ninguém. Se você puder colocar a mão no seu coração assim. E em espírito dizer: Espírito Santo de Deus, eu quero ter atitude espiritual na minha vida. Dizer: Espírito Santo de Deus, eu quero uma fé parecida com a dessa mulher, Espírito Santo. Coloque a mão no seu coração e diga: Espírito Santo, sonda. Vem sondar o meu coração, vem esquadrinhar, Senhor, e tirar tudo aquilo que me aparta de Ti. Espírito Santo, tira tudo aquilo que me distrai. Oh, Espírito Santo, eu preciso viver essa realidade. Isso. Porque Ele está aqui, gente. Ele está aqui. Ele está aqui. Priante leva lava chatra lava suriante leva lava. Rete leva lava lava citriante leva chutriala leva citriante leva. Trede leva lava lava cetre leva lava suriante leva. Ele está aqui nesse lugar. Ele é forte. A presença dele é forte nesse lugar. Sinta no seu coração, sinta que Ele está aqui. E eu pergunto para você: qual foi a participação dele nesse milagre, gente? Qual foi a participação do Senhor nesse milagre? O que Ele fez? Ele tocou naquela mulher? Não. Ele disse para ela: olha, vem, chega aqui perto de mim, que eu vou fazer um milagre na sua vida. Ele não disse isso para ela. Qual foi a participação dele? A participação do Senhor foi que Ele estava ali naquele lugar, com o seu poder e glória. Ele estava ali naquele lugar com poder para curar. Ele estava ali naquele lugar com o poder dos poderes para fazer milagres. Como está a sua família? Como está a sua família? Como está a sua casa? A minha pergunta é: como está a sua casa? Como está a sua vida? Porque Ele está aqui, Ele tem poder para curar. Ele tem poder para te perdoar hoje, para te purificar de todo mal. Qual foi a participação dele? Ele só estava ali, assim como Ele está aqui nesse altar. Enquanto o louvor estiver tocando, eu quero te encorajar a sair do teu lugar. Fazer como aquela mulher, pois ela dizia no seu coração, pois ela dizia: se tão somente eu tocar, se tão somente eu tocar, se tão somente eu tocar, o louvor vai tocar nesse lugar. Se você crê que o Espírito Santo está aqui nesse altar, rompe com todas as barreiras possíveis. Venha buscar o seu milagre, venha buscar a sua cura. Venha tocar no poder dEle, para que esse poder venha preencher o teu coração, preencher a tua vida. Venha buscar aquela resposta que você tanto precisa desse Deus. Porque a palavra de Deus é clara, ela diz: Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e será eternamente. Ontem, hoje e eternamente. Aleluia.
Sai do seu lugar. Gemado por um peso, oh, quão triste eu andei. De Cristo não sou mais como eu era, eu sei. Ele está aqui nesse lugar. Tocou-me